Olá, eu sou o Victor e sejam bem-vindos ao meu canal Mini Victor. Hoje, no nosso quadro Conversa de Artesão, vou falar com Gabriela Pouso. Confere aí algumas artes incríveis dela. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de acompanhar os conteúdos que preparo para vocês. Aqui você aprende a fazer suas próprias miniaturas, conhece minha coleção e ouve podcast com artistas incríveis. Então não esquece e já deixa seu joinha. Olá! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Pronto? Tudo jóia! Pronto! Pronto, agora não é porque eu não estava vendo a minha imagem aqui, agora tá aparecendo. Áudio tá jóia? Tá me ouvindo direitinho? Tô sim. Então, boa noite, Vitor. Muito obrigada pelo convite. Obrigado você por ter aceitado. O pessoal tá entrando, né? Tá todo mundo entrando. Se você quiser convidar alguém, aproveita para mandar. Eu já mandei algumas aqui também. E aí a gente já começa. Para enviar, acho que é só mandar aqui tem uma setinha aqui. Aí se você quiser aqui, convidar alguém específico. Boa noite, todo mundo que tá entrando. Olha, a Lê tá aí, bem caseada, amiga minha. E vai pra isso que tem os amigos, né? Pra assistir. Com certeza. Pra interagir, pra mandar mensagem. É isso aí. Boa noite, gente. Na live. Patrick tá aí também. Keila. Caramelo. Gente, eu Caramelo Biscuit, eu adoro ela e eu sempre esqueço o nome dela. Mas eu acho que isso é muito comum, né, no nosso meio. Muita gente me chama de Petita. Petita, Petite, Petitá. Eu tenho um grupo de Julieta, de Pokémon. A gente sempre faz os desafios lá de Pokémon, essas coisas. E aí eu gravo mais pelo nome do Instagram do que o nome das pessoas mesmo. Aí às vezes a pessoa tá falando no grupo, eu não sei quem é. Aí quando ela manda a arte, aí eu lembro, é tal página. Eu faço isso muito também, de chamar. Eu chamo algumas pessoas que vão ficando mais próximas e a gente tem mais intimidade, aí a gente obviamente vai lembrando do nome, né? Mas tem gente que eu chamo pelo nome do Instagram até hoje. Mas eu acho que é comum. Eu não fico chateada quando não sabem o meu nome. Afinal de contas, meu nome não tá lá, né? O teu nome no arroba é Vitor, que é você mesmo. O meu nome não é, né? Gabriela, que é meu nome. Então, é normal que as pessoas não saibam. Não me incomoda, não me chateia. E de onde você tirou esse nome da sua página? O nome? Então, o nome do perfil e, né, o nome do ateliê, ou sei lá como é que a gente chama, ele surgiu, na verdade, da mistura de algumas referências que eu tinha para mim, né? O primeiro que o nome da massinha que a gente usa, o nome que a gente dá, né, para nossa massinha de trabalho é biscuit, que é francês, acho chique. Nunca tinha entendido muito bem a origem do nome. Depois que eu comecei a mexer com biscuit, depois eu fui até procurar, né? Falei assim, por que a gente chama de biscuit? E aí eu descobri várias informações sobre o nome biscuit, por que a gente usa ele aqui, biscuit que em francês é biscoito. E depois eu fui eu fui conhecer um pouco de cerâmica e eu vi que eles têm uma etapa na produção da cerâmica que é a queima do biscoito. E eu falei, será que veio daí e tal? Enfim. E aí eu queria, o nome original, e eu pensei na ideia de petite art, seria, né, uma pequena arte, justamente porque eu gosto, como você, das miniaturas. Tudo bem que minhas miniaturas não são tão mini quanto as suas, mas as minhas são micro, né? As suas são micro, exatamente. Eu não trabalho com miniaturas tão pequenas, mas eu também não gosto de fazer peças muito grandes, eu fico meio desajeitada, eu perco um pouco a mão, eu acho muito difícil. As poucas peças grandes mesmo que eu fiz foram em cursos. Eu já tive o prazer e a honra de fazer cursos presenciais com a Alessandra Caldeira, por exemplo, e as peças dela são sempre muito grandes. Então é aí que eu tenho oportunidade de aprender coisas novas. Então o Petite Art veio daí e um trocadilho também.
porque a minha avó paterna, mãe do meu pai, chamava Maria. Mas eu nunca conheci ela como Maria, porque ela tinha um apelido e era por esse apelido que todo mundo chamava minha avó, que era Petita. Uhum. Que vem de Petit mesmo, porque ela era uma mulher pequenininha. Então, o apelido da minha avó era Petita. A vida toda, todo mundo só chamava ela de Petita, Dona Petita, Vó Petita. E então foi uma forma, quando eu vi que o Petit Art, né, ou Petit Art, fazia um trocadilho, se você botasse tudo junto com o nome da minha avó, né, e minha avó também tinha um lado artístico, meio teatral e tal. Eu achei bacana a ideia, achei legal o trocadilho e gostei do nome, achei que o nome combinou e falei, vai Petit Art mesmo. Vou botar tudo junto. Quando eu fui fazer o @ do Instagram, eu queria fazer só Petit Art. Mas já existia. Aí eu tive que colocar Petit Art Biscuit, né? Pra poder fazer o diferente. Mas surgiu daí. Foi um nome que eu sentei um dia pra bolar, as coisas vieram, o trocadilho apareceu assim, eu achei bonitinho, e aí meti o Petit Art e ficou. Eu gosto, acho fofo. Continuou. Agora é difícil de largar. Nem imaginava. Eu gosto do nome. Nem imaginava que era por causa disso. Tá vendo como por trás de cada nome tem uma história. Por isso que quando me chamam de Petita, eu acho legal, porque é como se estivessem me chamando pelo nome da minha avó, que hoje já é falecida, né? Muito bom. O meu, na verdade, eu sempre gostei muito de coruja, né? E aí eu queria que tivesse alguma coisa a ver com coruja. No início, eu tinha pensado em colocar um nome em inglês, aí ninguém entendia o que significava que coruja em inglês é owl. Aí ninguém entendia o que era owl. Owl o quê? O que é owl? Da onde saiu esse nome? Vixe, esse nome não vai dar muito certo. Aí eu comecei a pensar como é que as pessoas podem me identificar e saber com que eu trabalho ao mesmo tempo. Aí eu falei, não quero colocar biscuit, que fica muito na cara, muito assim, eu também genérico. Não gosto hoje em dia, inclusive, eu tenho tentado tirar o biscuit do meu nome. Eu ainda tô bolando como é que eu vou tirar. Eu queria deixar só o Petit Tart mesmo, mais nada. Aí eu comecei a pensar, eu falei, bom, eu gosto de miniaturas, então para o pessoal identificar, eu vou colocar Mini Vitor. Aí eu coloquei, aí na época que eu coloquei, não tinha ninguém com esse nome. Aí depois eu troquei, tentei colocar de outro jeito. Aí quando eu fui tentar voltar, já tinham usado o meu nome. Aí eu tive que colocar um underline. Eu coloquei um underline depois do nome, aí consegui manter o Mini Victor. Mas o meu foi mais ou menos isso. Então aí, a origem do nome foi essa. Um dia eu sentei pra bolar e aí as coisas vieram, casaram e eu curti e foi. E você começou a trabalhar com biscuit quando? Eu comecei a trabalhar com biscuit, eu acho que mais ou menos do mesmo jeito que muita gente começou no biscuit. Por curiosidade. Eu tive minha filha em 2017. E aí, quando ela estava perto de completar 1 ano, eu escolhi um tema bem assim... Eu sou muito boa para escolher tema de festa. Eu escolho só tema que não existe. E aí eu tenho 10 vezes mais trabalho para organizar a festa, porque não existe nada do tema que eu quero, eu tenho que criar tudo. Foi mais ou menos o que aconteceu na festa de 1 ano da minha filha. Eu escolhi um tema que era aquelas bonecas kokeshi, sabe? Aquelas bonecas japonesas. Que são bonecas kokeshi, são bonecas de madeira. Elas têm a cabeça... Geralmente elas são bonecas simples, até uma cabeça redondinha, com um corpinho cilíndrico. Um corpinho todo assim. Isso. Eu já fiz uma vez. Elas são bonecas até bem simples, assim, de madeira. São bonecas kokeshi. E elas têm lá toda uma história, uma coisa de cultura japonesa. Meu marido curte, eu também curto, né? E aí falou, vamos fazer. Vai dar uma festa bonita, porque as bonequinhas são fofas. E aí eu queria umas bonequinhas pra decorar. Pra fazer lembrancinha, pra decorar a festa e tal. E onde que eu achava essas bonecas? Lugar nenhum. Aí eu fui ver kokeshi pra comprar mesmo, a boneca, né? Aí você via lá, uma kokeshi custava R$60, R$70, R$80. Elas eram caras pra decorar uma festa. E depois eu procurei pra alugar, não tinha. Enfim. Aí fui procurar o pessoal do biscuit pra encomendar
mini coqueches para fazer as lembrancinhas da minha filha. E é claro que, como toda mãe, eu fiz isso em cima da hora, não tinha mais ninguém para me atender. Uhum. Todo mundo já estava com a agenda cheia, o aniversário da minha filha é em janeiro, então é uma época do ano também que já é naturalmente complicada para todo mundo. Eu não sabia nada disso, eu não sabia, na verdade, eu confesso para você, eu já falei isso, as pessoas dão risada de mim, eu achava que biscuit era de comer. Eu achava que eu falava, fazer biscuit pra festa, eu achava que era tipo docinho decorado, sabe? Eu falei, vai fazer um pouquinho de bichinho pra botar lá pra gente comer. Então eu achava que biscuit era comida, era docinho pra decorar e comer na festa. Depois que eu descobri que não. E aí, enfim, não tinha ninguém pra me atender. E aí eu procurei saber. Eu falei, será que eu dou conta de fazer uma boneca? Eu sempre gostei de desenhar, eu sempre gostei de pintar, eu gosto de artes manuais e tal. Talvez, como a boneca é uma bola com um cilindro em cima, eu consiga fazer de massinha. Aí fui procurar na internet. Botei lá um Google procurando. E aí encontrei vídeos no YouTube sobre como fazer bonecos de biscuit. Os primeiros vídeos que eu encontrei foram da Esther Paixão e da Sá. Uhum. Os primeiros vídeos que eu achei no YouTube. E aí comecei a assistir esses vídeos e falei, cara, eu acho que eu dou conta de fazer isso. Aí fui na loja de artesanato aqui perto de casa, comprei um pacotinho de massa e fui tentar fazer. E eu consegui, deu certo. Não ficou lá a coisa mais linda do mundo, mas ficou legal, ficou bacana. Eu falei, eu acho que eu levei jeito pra coisa. Aí fiz 32 bonequinhas pra festa da minha filha. Foi um sucesso, deu briga na festa, porque as pessoas queriam levar. E como eu tinha feito modelos diferentes, tinha gente que queria levar um de cada modelo. Aí as pessoas ficaram bravas quando eu falei, não, gente, olha só, é uma por família só. E aí o povo ficou meio nervoso e tudo. Eu falei, bom, o negócio ficou legal, porque o povo gostou, né, quer levar. E eu me interessei muito. E foi aí que eu comecei a procurar mais vídeos. E no início eu consumia muitos vídeos de YouTube mesmo. Conteúdo gratuito, porque tem muito conteúdo gratuito bom. Sim. Né, no YouTube de modelagem, não só de biscuit. Aí depois eu descobri que existia Air Dry Clay, que existia Polymer Clay, que existia Carará Clay, e tem um monte de material diferente. E aí eu fui descobrindo todo esse universo, me interessei muito pela modelagem, não imaginava nunca que eu seria capaz de esculpir alguma coisa, e quando eu vi que eu conseguia, eu achei o máximo aquilo, assim, eu fiquei completamente absorta e encantada com esse universo de bonecos. E quando eu vi que eu podia fazer bonecos, assim, porque eu tinha feito uma bonequinha. Aí depois eu falei assim, aí tem aquele negócio, biscuit é chaveiro, é imã, é pote, né? Eu não quero fazer essas coisas. Aí eu descobri que dava pra fazer boneco. E que dava pra fazer uns bonecos legais, colecionáveis, boneco pra eu guardar. Não sei se dá pra ver aqui atrás, mas eu gosto de boneco, tem muito boneco, assim. Eu achei aquilo fantástico, eu fiquei completamente maravilhada. Aí eu fui consumindo cada vez mais material assim de aula e aprendendo, e conhecendo técnica, e aprendendo como trabalhar a massa, como tingir, etc. E aí eu tenho algumas amigas, inclusive umas que estão aqui, que são tipo assim, muito boas no artesanato, elas são fantásticas, cada uma numa arte diferente, sabe? A Alessandra mesmo aqui do Bem Caseado, se vocês virem as coisas que ela faz de crochê, ela costura, agora até lettering essa mulher faz, ela é um fenômeno. E eu ficava, gente, eu tenho que ter alguma habilidade para andar com essas mulheres, né, que elas são demais, assim. Aí eu falei, então eu vou ser a biscuiteira. E aí vou aprender a fazer biscuit. Aí comecei a comprar curso, me inscrever em curso, participei da minha primeira mega artesanal, comprei ingresso para São Paulo, fui na mega, conheci, né, um monte de gente que eu só via na internet, né, os famosos do biscuit. Conheci muita gente, pude ver peças que eu só via foto, pude ver peças assim maravilhosas de perto, né, que me deixaram bem impressionada. Pude ver a quantidade de variedade de trabalho que tem no biscuit, né, de lembrancinha de festa sim, de chaveiro sim, até esculturas que você olha e fica pensando assim, gente, é um retrato, né? Não foi esculpido isso, foi fotografado. Tão incrível que tem. Então, assim, vi que tem espaço para todo mundo, vi que tem qualidade no trabalho. E aos poucos fui me imergindo nesse universo da modelagem, do biscuit, e fui vendo a quantidade de artista incrível que a gente tem, né? Assim, hoje eu conheço muita gente.
Aí, ó, a Caramelo falou que em 2019 estava lá com touca. Eu fui em 2018 e fui em 2019. Não fui em 2020, né? Porque não teve. E se der certo, espero estar na de 2022. Estaremos lá, então. A primeira vez que eu fui foi em 2018 e aí depois eu fui em 2019 também. Mas a minha história com biscuit é um pouquinho diferente. Eu sempre fui... eu comecei a mexer com biscuit, eu tinha mais ou menos uns 8 anos. Não, tinha uns 6 ou 7, mais ou menos. Mas aí eu comecei a mexer mais depois com 10, com 11. Que aí eu sempre colecionei essas miniaturas de tudo, né? Geloco, Pokémon, tudo que era miniatura eu sempre gostei. E aí começou a chegar a época que eu queria ter todos, mas não dava para ter todos. Aí começou aquela história, né? Aí não dá para comprar, não dá para você ter todos. Aí meus pais não dava para comprar e eu decidi fazer os meus. Aí minha mãe um dia fez uma lembrancinha para dar de presente da Dia das Mães. E aí ela fez um imã de geladeira. E aí sobrou um pouquinho de biscuit. Acho que eu nem lembro como é que ela fez o biscuit, se ela aprendeu com alguém. Só sei que ela fez e aí sobrou um pouco e eu comecei a brincar. E aí depois, muitos anos depois, aí eu lembrei que ela tinha feito aquela massa de biscuit. Aí eu pedi para ela fazer. Aí ela ainda lembrava a receita, ela fez para mim. Aí eu comecei a fazer as minhas miniaturas. E aí nunca mais parei. Legal, mas eu nunca assisti curso, nem sabia que tinha videoaula no YouTube. Eu sempre fiz por mim mesmo. Aí agora, recentemente, que eu comecei a ver que tinha bastante gente ensinando no YouTube, no Instagram, porque até então eu só fazia para mim. Aí quando eu comecei na faculdade, eu precisava de dinheiro e eu não conseguia achar emprego, eu falei, eu vou ter que vender. Nunca quis vender minhas miniaturas, sempre fazia assim, uma ou outra encomenda que me pediam, mas eu não ficava anunciando o que eu fazia, né? Eu só colecionava para mim mesmo. E aí quando eu comecei a fazer para vender, aí eu comecei a me interessar mais de ver outras pessoas que faziam biscuit também, de conhecer mais pessoas, e aí eu comecei a ver outras pessoas, né? Ver outros trabalhos, e aí me identifiquei com outros trabalhos também. Aí comecei a pegar outras referências, mas até então era tudo, como é que se fala? Da minha mente. Nunca olhei técnica de ninguém para poder aplicar no meu. Mas eu acho que muita gente começa assim mesmo, né? Muita gente começa... principalmente quem começa como você, né, que já tem contato com o biscuit ou com a modelagem cedo, geralmente a pessoa se aventura mais primeiro, né, experimenta mais. No meu caso, eu busquei o biscuit por uma necessidade. Então eu precisava de uma aula, né, porque eu sabia que eu não tinha tempo para experimentar. Então eu em vez de procurar experimentar primeiro, eu procurei a aula primeiro, que eu falei, peraí, se eu preciso fazer isso aqui, tipo, tenho 2 meses, né? Preciso fazer logo. Então, até a necessidade era diferente mesmo. E por caminhos diferentes ou não, é muito gratificante para mim ter conhecido essa arte, né? Era uma arte que, assim, eu sabia que existia, obviamente, pintura, escultura, mas eu não sabia que o biscuit era um material tão versátil. Eu imaginava tudo que podia ser feito com biscuit. Eu descobri que ele não é nada limitado. Exatamente. Aí quando eu comecei a ver que o pessoal fazia colecionáveis, tanto que a Sailor Pot aí, né? A Ana tá aqui. A Sailor é uma que eu sei o nome. Eu não sei o nome. Ana, o nome dela é Ana. Aí, tá vendo? Eu só sei o nome pelo Instagram. Aí quando tem algum outro assim que eu sei o nome, aí eu olho assim o Instagram, eu não sei quem é, aí eu só lembro pelo nome. Aí a Ana mandando coraçãozinho para nós, um beijo, Ana. E os colecionáveis que você começou a fazer, quais foram os primeiros modelos assim que você tentou?
Isso. Então, aí, no início, como eu comecei fazendo as lembrancinhas para a festa da minha filha, e as minhas amigas gostam de fazer festa, e eu gosto de fazer festa, eu pensei inicialmente que eu ia trabalhar com peças de festa, né? Eu falei assim, eu vou fazer isso aqui. Toda vez que tiver um aniversário, eu vou fazer topo de bolo, eu vou fazer lembrancinha, eu vou fazer essas coisinhas para festa, porque eu adoro organizar festa. Só que assim, ao mesmo tempo, não era uma profissão. Eu não estava me dedicando exclusivamente àquilo. E para você fazer peças para festa, você precisa ser muito organizado. E você precisa de muito tempo. Porque você tem que ter uma produção organizada, porque muitas vezes você vai ter que fazer muitas peças repetidas, então você tem que ser disciplinado, você tem que ter um horário para trabalhar, você tem que produzir. Olha, trabalhar com produção é um negócio assim muito louco. E eu não tenho no biscuit a minha atividade principal. Então, quando eu comecei a fazer quando eu falava assim, vai ter, e era coisa assim, para amigos, sabe? Assim, minha colega, minha amiga de trabalho, vai ser aniversário de um ano do meu filho, você faz o topo, faz umas lembrancinhas, e a minha outra colega que faz personalizados para a festa falou, faz uns apliques para mim, vamos montar uns personalizados bonitos aqui e tal, para a festa de fulano, ciclano, amigo e tal. Então, eu comecei a fazer. E aí, eu descobri que, primeiro, eu não tinha tempo para trabalhar em larga escala. Né? Porque eu trabalho 40 horas por semana, de segunda a sexta, né? E eu só tinha final de semana e madrugada, e naquela época, principalmente, com um bebê de 1 ano em casa. Então, assim, eu comecei a ver que eu ia ter que, se eu quisesse continuar modelando, eu ia ter que dar um jeito de procurar fazer uma coisa que fosse pouca. Uhum. Que eu pudesse passar bastante tempo trabalhando numa peça só, porque ia ser só um pouquinho de horas por dia, ou só no final de semana, ou só à noite que eu ia poder trabalhar naquela peça. E casou, de eu assinar a Educar, em busca de cursos para aprender mais e tudo. Eu vi que a Educar tinha umas aulas de biscuit. Aí assinei a Educar. E aí lá na Educar eu fui olhar todos os cursos de biscuit. Tinha curso de bolo, tinha curso de vela. E tinha um curso que eu achei muito interessante, porque eu achei os bonecos fofos, que era o curso de toys, de toy art, né? Da Vivian Pote. Que ela tinha essa aula, tem ainda até hoje lá na Educar. Tem. E aí foi o primeiro curso que eu assisti que não foi um curso do YouTube, que não foi uma aula do YouTube, que era um curso que tinha lá os módulos, os capítulos. Aí eu assisti todos eles, fiz os personagens que ela ensinava a fazer. E achei fofo, achei muito bonitinho, porque eu falei, olha, isso aqui é um bonequinho que dá para eu guardar. Não é um bonequinho, não vai ser uma peça para decorar uma festa. Ou talvez até possa ser, mas isso aqui a pessoa vai querer guardar, né? A pessoa vai olhar isso aqui e ela não vai ver talvez uma lembrancinha, ela vai ver que tá mais elaborado. E eu achei muito bonito. E aí eu descobri a possibilidade de fazer colecionáveis, que era algo que eu não imaginava, né, que podia ser feito. Até então, nunca tinha nem ouvido falar, por exemplo, em Funko Pop, que faz tanto sucesso. Nem sabia o que era, nunca tinha visto esses bonecos. Nendoroid, todos esses bonecos que o pessoal gosta, que o pessoal coleciona. Eu não sabia nada disso. Para mim, coleção era o que eu colecionava, eu não tinha boneco assim de coleção em casa. Eu tinha, às vezes, uma peça que eu achei numa loja de decoração que eu achava bonita. Eu gosto muito de Star Wars, então eu tinha algumas coisas de Star Wars. A maioria era brinquedo, né? Brinquedo mesmo, que você compra um BB-8, um R2. Tá? E aí gostei. Era tudo de McDonald's, né? Isso, os meus colecionáveis eram tudo dos McDonald's. Por exemplo, o quarto da minha filha, o tema da decoração do quarto da minha filha é tudo do Super Mario. Aí tem uma prateleira com um monte de bonequinho do Super Mario. Os bonequinhos é tudo McDonald's. Os bonequinhos que decoram o quarto dela. Então foi isso. Eu descobri no curso da Vivi que eu podia trabalhar com um tipo de peça diferente das peças para festa. E que me abria a possibilidade de trabalhar mais devagar. Porque na verdade meu problema é esse. Eu sou muito lenta. Eu vejo gente que consegue modelar muito rápido. Eu mesmo já tendo ganhado alguma experiência modelando, eu sou muito lenta. Com molde, sem molde, com ferramenta, sem ferramenta, eu sou muito lenta para modelar. Eu modelo devagar.
e eu tenho pouco tempo. Então eu tenho que dedicar o tempo que eu tenho em uma peça só, né? Ou em poucas peças. Então, às vezes, quando eu vejo o pessoal botando aqueles vídeos assim, aquele monte de corpo, aquele monte de cabeça, gente, eu não dava conta nunca de fazer tudo. Lógico que talvez se fosse de fato a minha dedicação exclusiva e eu conseguisse me disciplinar, eu conseguiria talvez fazer tantas peças, tantos bonecos. Mas não é a minha realidade. Então, poder investir bastante tempo e dedicação numa única peça para fazer ela o melhor que eu puder. E até hoje é isso que eu faço. Sim. Mas eu continuo fazendo peças dos meus amigos, sabe? Aí a Lorena. Meus amigos pedem, eu faço. Eu não sei dizer não. Mas ficam perfeitas. Você gasta todo o tempo, mas fica um arraso. Eu gosto... A primeira vez que eu vi uma das suas peças foi uma daquelas, eu esqueci o nome do molde que você usa. Que ela fica parecendo uma boneca mesmo, que tem até o corpinho bem definido. Eu pensei que era de plástico. Aí quando eu cliquei, que eu vi que era você, eu falei, não acredito que isso daqui é de biscuit. Aí eu fui olhando assim de perto os detalhes. Eu gosto muito dessa possibilidade que o biscuit dá da gente fazer coisas bem elaboradas, assim. E eu gosto das miniaturas e eu gosto muito dos mini detalhes também. Olha só, até a gente recebeu uma companhia. Mãe. Oi, meu amor. Eu tinha a minha antiga cocô e xixi. Ela acabou de dizer que a filha dela fez cocô e xixi. Significa que ela tá saudável, minha filha. Muito bem. Pronto, já foi. Pronto. Podemos continuar. Mas é isso. A primeira vez que eu tentei fazer assim vários também, na verdade, quando eu fazia os meus Pokémons, que era o meu foco, eu fazia vários ao mesmo tempo. Então, eu sempre estava acostumado a fazer vários ao mesmo tempo diferentes. E aí, quando eu comecei a fazer para vender, aí eu comecei a ver que não era tão fácil assim fazer vários iguais. Aí eu ficava tentando fazer... Aí hoje eu comecei a fazer uma coleção aqui, ó, fiz 8 Pikachus antes de começar a nossa live aqui, já finalizei todos eles. Tá? Agora eu já tô mais rápido. Essa é a minha grande frustração. Existem um monte de peças que eu quero fazer e eu não consigo. Eu não consigo, ou porque eu tenho que fazer outras peças, ou porque eu não tenho tempo mesmo. Então, assim, eu tenho uma lista de desejo. Por exemplo, os Pokémons. Eu tenho vontade de fazer vários Pokémons, mas assim, não são poucos. Eu vejo que você tem... Esses dias você colocou... Você é um Pokédex, né? Eu acho que você tem todos aí. Todos. Eu tenho quase todos. Falta os últimos. Eu só fiz... Na verdade, um não. Eu fiz... Nossa, gente, olha que delícia. É um sonho. Que coisa mais linda. Adoro. Gente, esse monte de boneco. Adoro. E esse aqui é a minha nova paixão, que é fazer os chibis. Os personagens. Os personagens pequenininhos, muito lindos. Ah, ela tá de chupeta? Deixa eu terminar aqui, depois eu vou lá. Tá bom? Obrigada. Você pisou no Hondurex. Vai lá e pede pro seu pai tirar do seu pé. Pronto. Vai lá. Obrigada. Tem o pessoal falando que precisava de mais vida pra... Não é? Precisava fazer... De mais horas. Tem umas 24 horas só pra fazer. Você tinha falado de eu separar umas peças, eu tenho algumas peças aqui, e aí essa daqui eu separei especialmente pra você, que foi o único até hoje. Olha! Muito bom, meu tio. Foi o único Pokémon que eu fiz até hoje. Dos meus, hein? Ele é grande, ele é grandinho. Esse meu aqui é grandinho. Eu fiz ele até, foi para um desafio daqueles era o que, gente? Né? Era um desafio, da Vivi, mas era de treinador Pokémon. Uhum. Aí eu fiz a Eleven do eu lembro Stranger Things. E aí fiz ela como treinadora do Mewtwo.
Apesar de que o Mewtwo é meio rebelde, né? Ele não tem treinador, mas... eu achei o personagem legal, eu gostei dele. Mas eles combinam. Aí eu fiz, eu gosto tanto dele, é o único Pokémon que eu fiz até hoje. Aí, mais recentemente também eu fiz um menorzinho, a evolução do Eevee. Tem vários. Umbreon, legal. Aquele preto amarelo. Isso. Fiz um Umbreon pequenininho. Mas foram os únicos Pokémon. Mas tenho vontade de fazer todos. Tenho vontade de fazer porque o meu Pokémon preferido é o Bulbasauro. Ainda farei um pra mim. Um dia legal. O Bulbasauro tá na minha lista aqui pra fazer. Eu tô preparando uns terrários. Terráriozinhos pra colocar eles dentro. Aí eu tenho alguns separados aqui. Deixa eu pegar um Bulbasauro pra mostrar aqui. Ai, adoro, gente. O Bulba, acho ele muito fofo. Aí eu deixo tudo nos potinhos assim. Ó, os Bulbasauro. Gente, eles são muito piquititos. Muito. Ele é muito lindinho, eu adoro. Adoro o Bulbasauro, achei ele fofinho. Aí nessa vida aí de fazer várias coisas diferentes com biscuit, que aí eu comecei a tentar fazer coisas diferentes, né? Comecei a fazer os Nendoroids, comecei a fazer brinco, colar, comecei a fazer várias coisas para ver o que eu gostava. E aí, recentemente, a minha mãe foi aqui na live e ela fez uma pergunta que também me deixou curiosa. Como você cuida da tua coleção? Tua coleção é muito grande, você tem muita coisa. Sim. Você limpa com frequência? Eu vi que eles estão tudo assim protegidos com vidro, né? Assim, eles estão dentro. Mas mesmo assim ainda pega poeira. Aí deixa eu só empurrar a porta aqui. De vez em quando eu pego o pincel, pego esse pincel aqui, ó. Pincel com a cerda dura e vou limpando a basezinha, porque eles não pegam muita poeira, porque eles têm forma variada assim, no máximo em cima assim, aí eu dou uma limpadinha. Aí às vezes eu começo a tirar todos, vou limpando um por um para tirar foto, porque eu sempre tiro foto da coleção assim, com vários. Mas é de tempo em tempo. Eu tento deixar o mais vedado possível aqui para não entrar poeira. Que aí eu preciso os meus aqui menos, os meus aqui eu tenho que limpar com pincel também, porque no meu caso eles não ficam protegidos, né, por vidro nem nada. As minhas peças, elas ficam ali nas prateleiras. Aí também, pelo menos uma vez a cada 15 dias eu venho com um pincel macio, assim, bem fofinho, dou uma espanada neles, tiro a poeira, para eles não irem estragando. Mas aqui... E todos eles duram, assim, até hoje, todas as minhas peças de biscuit têm durado muitos. Qual é a peça mais antiga que você tem aí? Ixi, a peça mais antiga? Deixa eu ver. Com certeza é algum Pokémon aqui. Deixa eu ver esses aqui de baixo. É porque, como eu falei, eu fazia vários ao mesmo tempo. Então, às vezes eu não tenho noção qual é o mais antigo. Deixa eu ver um bem antigo aqui. Ó, esse Mewtwo aqui é um dos mais antigos. Ele tá até meio embolorado aqui na mãozinha dele, tá vendo? Esse aqui tem mais de 15 anos. Gente, dura... Tá vendo? Tá aí, tá vendo, gente? Olha o tanto que dura. Dura uma eternidade. Gente. Você cuidando do biscoito direitinho, ele dura. Olha lá, tem algumas partes que deu uma amareladinha assim. Mas é porque ele ficou muito tempo guardado. Mas isso é com qualquer peça, né? Não só de biscoito. Se você pegar um boneco, por exemplo, de vinil, guardar ele numa caixa e esquecer ele lá muito tempo, quando você pegar, ele vai estar manchado, vai estar sujo. Tô perguntando aqui se eu invernizo. Eu não invernizo, nenhum desses aqui tá invernizado. Nenhum deles eu invernizei. Porque na época que eu tentei invernizar alguns, que é brinco, coisas assim que eu vendia, precisava de proteção, eu usava aquele verniz fosco. E aí ele deixava um pouquinho amarelo. Eu não gostava muito do resultado. Eu não gostei muito de usar. Mas agora eu comprei aquele verniz spray fosco, e aí ele não deixa amarelado. Aí eu tô pensando a usar em algumas peças novas que eu tô fazendo.
Aí só esse verniz que eu uso. Nas primeiras peças que eu fiz também, eu não usava verniz, não. Até porque o único tipo de tinta que eu usava era a tinta acrílica. E depois que ela seca, ela não é removida com facilidade nem nada. Então eu também não envernizava. Até porque quando eu via o verniz, o biscuit com verniz, eu não gostava do brilho. E eu não conhecia ainda a possibilidade do fosco, do verniz fosco. Eu achava que todo verniz era brilhante. E eu não queria deixar minha peça com brilho porque eu gosto do acabamento dela bem fosco. Então eu não invernizava também. Eu não invernizava nenhuma peça. Eu comecei a invernizar quando eu comecei a usar materiais diferentes no biscuit. Pó, né? Aqueles pós coloridos, pó com brilho. Quando eu comecei a usar canetinha, caneta de gel, que é material que se você usar no biscuit e você não proteger, se você passar o dedo, borra. Se você pegar, sai. Se alguém passar um paninho ali, foi embora. E aí eu falei, agora eu tenho a necessidade de invernizar, né? Porque senão vai estragar a pintura e eu tô gostando do resultado. Eu quero continuar trabalhando com esses materiais. E aí eu descobri o verniz fosco, spray, e aí passei a usar ele, e hoje eu uso ele em todas as peças. Uma coisa boa é que a maioria dos sprays, desses verniz de spray, eles também são fungicida. Então ajuda a evitar também desenvolver mofo, essas coisas na peça. Bom, espero que ajude, né? Diz lá que ajuda. Então, acredito. Ele fala que tem proteção UV também, que é pra não amarelar. Pra não amarelar, isso. Porque eu usei amarelar. Alguém pediu pra eu mostrar minha peça mais antiga. Eu tenho aqui a primeira peça que eu fiz, que são as peças lá do aniversário do Manuel. A bonequinha, peraí que eu vou pegar. Vai. Conversando aí. Pode pegar. Oi, todo mundo que tá entrando aí. Obrigado pela participação de todos. Se vocês quiserem ver alguma peça em particular também, manda aí na mensagem. Aqui, trouxe. Ela tá até... Porque como era... a minha colega que faz as lembrancinhas, ela fez a caixa, tá vendo? Personalizada. Aqui dentro vinham doces, né? E a bonequinha é essa aqui, ó. Mas... Perfeito. Primeira vez que você fez? Mas você assistiu às aulas e fez? Ou você fez só... Isso. Eu assisti às aulas, eu assisti várias aulas no YouTube, aí eu assisti uma aula da Sá que ela ensinava como estruturar a boneca, né? Ou seja, eu já sabia que tinha que botar um palito, tinha que botar alguma coisa aqui dentro para ela ficar de pé, porque senão ela ia ficar mole caindo. Depois eu vi umas aulas de como alisar para não ficar marca de dedo, nem nada. E uma aula de cobrir bolinha, tanto que a cabeça dela tem bolinha de isopor, né? Então uma aula de como é que cobre a bolinha. E aí eu fui fazendo. Aí eu fiz várias bolas, porque a cabeça dela é uma bola, né? É uma bola. Meu desafio era fazer uma bola lisinha, né? Aí eu vi depois uma aula que a Sabrina ensinava a fazer uns marcadores caseiros. Aí eu peguei um hati de comida japonesa, passei uma faca no meio dele assim, ele ficou uma meia-lua. Aí foi com aquele hashi que eu marquei as boquinhas. Muito bom. Pintei dentro de vermelho. O olho é com caneta, com canetinha preta. As flores eu comprei pronta. As flores... um saquinho de florzinha de biscuit e tal. E aí... E o modelo da boneca... Eu peguei, eu me inspirei, digamos assim, né? Foi tentativa de cópia de uma coquete, de uma boneca que a Roberta Furucho fez. Eu não sei se você conhece o trabalho da Roberta, um trabalho belíssimo. As bonecas dela são lindas e assim, é bem único, sabe? Aquela pessoa que tem um traço muito característico, você bate o olho e você sabe de quem é aquele boneco. A Roberta é assim, o trabalho dela é incrível. E eu fiquei muito apaixonada numa bonequinha que ela fez e tentei fazer um modelo parecido. Não vá lá no perfil dela tentar ver a boneca, não, porque aí você vai ver que não ficou nada parecido com a boneca dela. A primeira vez? Não, a primeira vez tá bom. Tá ótimo. Essa foi a primeira. A última peça que eu fiz, que eu até postei no Instagram agora,
Foi aquele carrinho que foi um topo de bolo pro filho de uma amiga minha que todo ano faz o topo de bolo dele comigo, né? E aí de lá pra cá, assim, dessa bonequinha pra cá, eu já mudei bastante, né? Evoluiu bastante. Aquele carro lá ficou perfeito, hein? Eu ainda não consegui fazer um carro assim. Quando eu terminei de fazer aquilo, eu falei assim, gente, eu acho que eu não consigo fazer outro igual nunca mais. Ficou igualzinho, já tentei assim, fazer. Pode falar. Tem umas peças assim, né, que a gente faz e depois quando a gente olha, a gente pensa, como é que eu fiz isso, né? Acho que eu nem dou conta de fazer de novo. Tem uma aqui, deixa eu pegar, que eu não sei se eu consigo fazer de novo. Foi muitas técnicas diferentes que eu usei nela, peraí. Segue lá, eu vou olhar aqui nos comentários. O Coringa não tá mais aqui, amiga, eu vendi. Eu não tenho mais ele aqui, o Coringa. Era um Coringa grande que eu fiz. Eu fiz um Coringa que foi na aula da Alessandra Caldeira. Um Coringa muito legal. Ele era bem grandão. Acho que ele tem uns 35 centímetros. A compradora dele, inclusive, foi a minha própria mãe. Tá lá na casa dela. Tá lá em Brasília. O Coringa não tá aqui. Ó, uma das peças é essa aqui. Ai, gente! Um Charizard. Aí eu fiz ele em cima de um daqueles fio de fada, acho que fala, de Natal. Aí acende. Quando liga aqui, ele acende. Ah, que massa! Lindo, o meu batom tá aparecendo aqui. Aí eu usei gente, que lindo! Cola quente transparente aqui para fazer as asas, acetato como base. Da estrutura. Eu fiz recentemente um efeito de fogo para uma fênix que eu fiz. Eu fiz uma fênix pro Marcelo. Ele estava até aqui na live, não sei se ele ainda tá aí. Ele passou aqui, deu um oi. Eu fiz uma fênix para ele, do X-Men, né? A Fênix Negra. E eu queria mandar um presente para ele junto com ela, assim, né? Além da fênix, eu queria mandar algo mais. E aí eu vi na internet como fazer esses efeitos de fogo com cola quente. Uhum. E aí eu fiz um efeito de fogo em formato de fênix e mandei junto com a boneca para ele. Ficou muito legal, eu vi lá na página dele, ele postou todas juntas. Ele tá fazendo uma coleção, aquela coleção tá ficando bacana. Coleção tá ficando muito legal. Muito legal. E a outra peça que eu fiz, que eu não sei se eu consigo fazer de novo, que maravilhoso. Fiz a casinha do... Olha, tem todo o cenário. Aí eu fiz com isopor aqui, né, a cachoeira. Aí a cachoeira eu usei cola quente, todos os materiais diferentes que pode existir eu usei. Até espuma, algodão, massa de EVA. Usei um monte de coisa diferente aqui para fazer essa peça. E essa casinha aqui deu um trabalhinho para fazer. Cheio de detalhes. Eu usei acetato para fazer as janelas. Depois que eu comecei a pensar, aí foi saindo as ideias para conseguir fazer ela. Lindo, lindo. Adoro essas miniaturas assim, bem pequenininhas também. Eu gosto dos bonecos bem pequenininhos. Eu nunca me arrisquei a fazer peças tão pequenas quanto as suas. Eu já fiz alguns detalhes muito pequenos. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui com detalhe muito pequeno. Eu acho que não, porque o que eu tinha já foi. Sim, eu fiz para encomenda, então eu já mandei. Então eu não tenho. Mas assim, eu tenho algumas peças das quais eu me orgulho muito. E tem algumas que são as minhas queridinhas, assim. Recentemente, eu gosto muito de fazer os tibis, que são aqueles bonecos, né, como os Nendoroids, do corpinho pequeno e da cabeça bem grande. Mas eu tenho curtido muito fazer os bonecos com as cabeças menores. Num estilo mais próximo do anime mesmo, do desenho do anime, né? Com a cabeça menor. Eu tenho gostado de anime. Só que os meus animes também é tudo minúsculo. Deixa eu mostrar um dos últimos. Desse tamanho assim. Ai, gente, que massa. Esse daqui foi um dos últimos do desafio lá do Pokémon. É um dos vilões lá do Pokémon. Ah, muito lindo. Aí as minhas peças já são
Aí essas ficam maiores, né? Eu tenho aqui algumas que são os meus xodós, assim. Essa daqui que eu gostei muito de fazer. Eu assisti o anime, né? Que tá no Netflix, o Kakegurui. E eu achei a estética do desenho muito bonita. Eu gostei do traço, né? Da arte. E aí quis muito fazer uma boneca, fiz a Yume com cabelo bem trabalhoso, que me levou vários dias. Cabelo ficou lindo, hein? Né, um cabelão. E o olho dela eu me orgulhei lindo. Bastante dela, porque eu gosto muito dessa carinha dela. Ficou uma carinha muito boa. O olho dela ficou muito linda. Eu ficou gosto com a expressão, muito dessa... Não ficou aquela expressão de estático, parece que ela tá em movimento, né? Aquele olhinho dela convidando a gente pra jogar. Eu tenho a minha princesa favorita, que eu acho que foi a princesa que eu mais fiz até hoje. Eu já fiz várias versões dela. Essa daqui foi a última que eu fiz, que é a Leia, né? A minha princesa Disney favorita é a princesa Leia. Eu gosto muito. Linda. Aí, uma amiga minha tá perguntando se eu tenho Doutor Estranho. Eu não tenho mais. Eu fiz um Doutor Estranho Toy, ó, tem muito tempo. Eu vendi ele lá em São Paulo, lá na Mega, eu vendi. Aqui a minha princesa. O meu Pocket falando que a Yumeko venceria o Round 6 fácil. Acho que sim, hein? Ela tem potencial. Falando em Round 6, foi uma das últimas coisas que eu fiz também. Foi o Pink qualquer coisa, não é? Eu não fiz várias. Eu não fiz ainda Round 6, ainda não. Nem sei se vou fazer também, não. Não gosto. E essa daqui é o meu xodó. Na moda. Essa daí ficou linda. Essa daqui é a minha paixão, por vários motivos. Até a foto que eu mandei pra ti, pra você colocar, foi com ela. Ela é tão grande que ela não cabe no... ela é bem grande, ela tem quase 25 centímetros de altura. É uma boneca mesmo. Ela é uma boneca. É a Rei, a Yanami, que é do anime Evangelion, não sei se você assiste, se você já assistiu. Esse daí ainda não assisti, mas é muito famoso, eu já vi. É um anime antigo, que já existe há muito tempo. Eu só fui assistir Evangelion depois de adulta, eu não assisti quando jovem, meu marido que assistiu, e é um dos animes que ele gosta também. Eu assisti o anime, eu gostei bastante, é um anime bem, bem malucão, mas eu curti, né, muito. Saíram os filmes depois, né? Que é o Evangelion Rebuild, que inclusive o último filme saiu esse ano. É uma série que demorou muito para se concluir. E eu gosto bastante dos personagens, eu acho eles lindos, eu acho eles incrivelmente lindos, eu gosto muito. E eu sempre quis fazer. Ainda farei todos. Essa foi a Rei, que foi a primeira, que é a minha favorita, né? Ela é a minha personagem favorita do Evangelion. Esse rosto... Eu modelei ele para fazer essa boneca. A Vivi gostou muito do modelo, do formato. E aí eu vendi a matriz para ela. E aí ela lançou o molde desse rosto. Mas assim, eu modelei esse rosto para fazer essa boneca. A minha intenção era fazer ela. Eu já estava com ela na cabeça. E aí a Vivi gostou. E como eu tenho, né, além da parceria com ela... Eu vendo algumas matrizes para ela, ela perguntou se eu venderia, eu falei, claro, vendo. E aí ela lançou um molde com essa modelagem dessa cabeça. Eu já fiz a cabeça, a Asuka, que é a outra personagem, também do Evangelion. Eu só fiz a cabeça. Eu tenho que terminar ela. Eu quero fazer pelo menos os 3 principais, que é a Rei, a Asuka e o Shinji. E tenho muita vontade de fazer a Misato também, que é uma das minhas personagens preferidas. Então, assim, eu acho os personagens de Evangelho muito bonitos. Tenho vontade de fazer todos. Essa peça é o meu maior orgulho, eu acho, até hoje. Assim, eu gosto muito dela. Eu tenho muito carinho por ela. Tem uma o animação acabamento que eu dela vi... também me deu muito trabalho. Porque pense numa peça quando é um que eu personagem que a gente gosta, a gente gasta o tempo necessário. Cara, essa daqui levou tempo para ficar pronta. Até porque eu fui fazendo ela... aos pouquinhos mesmo, em paralelo com outras peças que eu estava fazendo. Então essa demorou muito para ficar pronta mesmo, assim como a Asuka está demorando também, mas vai sair. Com certeza. E eu vou ter essa duplinha aqui para tirar a foto das duas juntas. Muito bom.
E você, isso. as matrizes que você faz, você vende também moldes ou você trabalha direto com a Vivi? Não, eu não, até mesmo porque eu nem teria como entrar nesse universo de fabricação de moldes, porque eu vou te contar, é outra coisa que dá um trabalho, meu amigo, que não tá no gibi. O negócio de fazer molde, vender molde, isso não, muito longe pra mim. Eu gosto de fazer boneco. Meu negócio é a escultura mesmo. Oi, Sam, um beijo, linda. A ideia de fazer as matrizes surgiu de um bate-papo mesmo, assim. Um dia tudo começou com eu queria um molde da minha modelagem de fofinho, porque eu queria agilizar a minha produção. Uhum. E aí eu falei assim, eu perguntei pra Vivi se ela fazia o molde pra mim, porque até então eu nem tinha ideia de como que eu faria o molde. Hoje em dia eu até faço uns moldes pra mim, com algumas modelagens que eu acertei nesse rostinho aqui, hein, vou tirar um molde. Hoje em dia eu ainda faço pra mim. Mas naquela época eu não tinha nem ideia de como fazia e tal, e eu já conhecia a Vivi, ela já trabalhava com isso. Aí eu pedi, né? Eu falei, pô, Vitor, podia fazer pra mim, né? Ela falou, o que você acha de vender pra mim a matriz? Que aí eu posso botar os moldes pra venda, você topa? Como eu tenho não só parceria com ela, mas eu tenho também uma relação de amizade, muita confiança com a Vivi, eu fez outra, eu falo, Vivi, ó, eu fiz isso aqui, você gostou? Aí quando ela gosta, eu mando. Mas é uma coisa assim, é uma coisa bem, bem nossa, assim, acho legal, acho bacana. Existem algumas modelagens que eu fiz pra mim, que eu não vendo a matriz, que eu tirei um molde só pra mim, pra eu fazer mesmo, só pra adiantar minha vida. Uhum. E aqueles que a Vivi gosta e eu topo, eu mando pra ela e ela lança. E aí o pessoal até curte bastante. Eu fiz alguns moldes, que do tamanho que eu faço é muito difícil achar molde. Ainda não. É verdade. Eu comprei um molde da Vivi, que foi aquele do pijaminha e o daquelas princesas bem pequenas. Mas eu imagino que ainda assim eles são grandes perto das suas coisas, não são? São grandes e não tem a mesma proporção que eu trabalho, né? Que eu faço mais próximo do Nendoroid, essas coisas. É verdade. Aí eu tive que desenvolver alguns. Aí recentemente eu fiz um Funko Pop aqui também, que eu ainda não fiz nenhum Funko Pop, mas já tenho encomenda. Aí eu falei, vou fazer logo o molde, que vai ficar mais fácil. Maravilhoso. E recebi uma encomenda também de... Esqueci, K-Posket. Isso. Aí eu fiz um minizinho também aqui pra poder fazer. Ele com a boca aberta e a boca fechada. Não é muito bonitinho não, mas bastante. Acho que dá pra usar. Depois eu tenho que testar. Mas, assim, eles acabam agilizando mesmo bastante. Eu tenho alguns moldes aqui que eu fiz também. Às vezes não é nem molde de boneco não. Por exemplo, eu fiz um Yasuo, um personagem do League of Legends. E ele tem uma katana, ele tem uma espada muito bonita. Sim. Eu achei a espada tão legal que eu falei, vou tirar um molde dessa espada. Toda vez que eu tiver que fazer uma espada agora, vai ser essa daqui. Aí, antes de pintar e finalizar a espada, eu tirei um molde dela pra mim. E depois eu finalizei a espada e botei no boneco. Mas aí agora eu tenho o molde da espada aqui. Aí toda vez que eu preciso fazer uma katana, eu uso ela. Às vezes o cabo é diferente. Então eu uso o molde só da lâmina e aí eu modelo a mão, só o cabo. Mas a lâmina, porque ficou bonzinho, eu dei uma lixada boa, bem legal. Eu tirei o molde e, nossa, é uma mão na roda. Então, molde de item também, às vezes que a gente faz, ajuda. Eu fiz 3 moldes aqui também de coisas que eu fui achando. Eu falei, isso aqui é bom, sempre vou usar. E tô usando bastante também. Eu fiz várias folhas, ataques, flor... Aí eu fiz um monte de coisa. Fui pegando botão. Pra fazer cenário, pra fazer detalhe. É uma boa. Aí eu fui fazendo, eu falei, gostei de fazer. Vou fazer alguns aqui pra acrescentar nas minhas miniaturas. Já que eu não acho muito fácil o molde desse tamanho, vou fazer... Só que o ruim é que desse tamanho, às vezes pega umas bolinhas assim que acaba matando a matriz. É verdade, quando é uma peça muito pequenininha, para você tirar o molde, a chance às vezes de dar uma bolha
E aí quando você botar a massinha lá, não vai sair o detalhe que você quer, Mas assim, esse tipo de problema acontece. É uma coisa que eu já conversei com a Vivi e ela já me mostrou. Acontece até com as peças, até com o pessoal já mais profissional, que tira um contramolde e que já tem lá vários para poder ir só enchendo com silicone e produzir para vender. Ainda assim acontece. Tanto que eles têm lá um controle de qualidade, né? O molde saiu com uma bolha ou saiu com uma deformação e tudo, não pode vender. E é muito trabalhoso, assim. Não existe nenhuma intenção da minha parte em vender molde, não. Não tenho nem vontade de trabalhar com isso, de fazer. Molde é bem difícil. Eu gosto mesmo de fazer as miniaturas e agora eu tô começando a pensar assim, algumas pessoas já perguntaram se eu ensino, eu tô pensando em alguma coisa mais pro final do ano, começar a montar um workshop, alguma coisa assim, isso é legal. Pra poder ensinar a fazer as miniaturas. Eu sempre que eu posso compartilhar alguma coisa, assim, que eu consigo, por exemplo, gravar um processo ou parar para fazer alguma coisa, eu faço. Como eu não faço nada muito profissional, eu faço e coloco lá no YouTube, né? Ou aqui no IGTV, um passo a passo, uma dica de como pintar e tal. Eu tenho muita vontade de gravar um curso, mas eu tenho vontade de que seja um curso bem feito, né? De que seja um curso bacana. Se eu vou fazer um curso para vender, então que seja um curso que vai agregar alguma coisa para as pessoas, né? Um curso que é uma aula do YouTube, eu faço uma aula do YouTube, né? Não precisa fazer o curso. Então, assim, eu tenho muita vontade de fazer um curso bem gravado, com técnicas bacanas, que as pessoas vão poder usar não só para fazer, por exemplo, o boneco do curso. Sim. Mas que a pessoa possa usar o que ela aprendeu no curso para fazer qualquer boneco, né? Ou qualquer coisa, por exemplo... eu nunca tinha trabalhado com enxerto. E aí, no primeiro curso que eu fiz com a Alessandra Caldeira, era um monte de enxerto. Aquilo foi, assim, incrível para mim. Eu falei, olha, gente, dá para fazer isso aqui e funciona. E o enxerto, ele te abre uma quantidade tão grande de possibilidades, porque, primeiro que o enxerto te abre a possibilidade de consertar um negócio que tá errado. Sim. O que eu achava impossível. Eu fazia uma peça que eu achava que estava feia, que estava errada, que estava torta, era lixo, começa de novo. E agora eu já descobri que, né, quando eu aprendi a enxertar e trabalhar com, por exemplo, uma espécie de blocagem, né, trabalhar agregando massa, começar com um esqueleto e agregando massa e agregando volumes e tal, isso mudou completamente o meu trabalho. Assim, a minha maneira de trabalhar e o acabamento das minhas peças, a forma como eu faço as peças, isso mudou muito. Foi numa aula, né? Foi num curso que eu aprendi. Eu divido a minha modelagem entre antes do enxerto e depois do enxerto. Muito bom. Mudou muito. Uma coisa que eu aprendi a fazer recentemente também foi enxerto. E aí, quando eu comecei a fazer enxerto nas peças, porque as peças ficavam sempre com a junção dos braços aparecendo a separação, né? E aí, quando eu comecei a fazer os enxertos, colocar os braços, porque antes eu fazia tudo de uma vez. Fazia o bonequinho, eu fazia tudo de uma vez. Aí o boneco começava a entortar, a cabeça começava a cair, a outra parte ficava amassada. Aí eu comecei a parar e vou fazer por partes. Aí quando eu comecei a fazer por partes, o trabalho começou a ficar muito melhor e mais fácil, porque como a miniatura, o biscuit seca muito rápido, então para fazer as miniaturas você tem que trabalhar muito rápido. Você consegue fazer rápido, é verdade. Eu tô aqui, por exemplo, com 2 peças em andamento. Uma eu não posso mostrar porque é do desafio, né? E aí a gente só mostra depois. Mas outra é uma peça que eu prometi para o pessoal. Eu fiz uma votação e o pessoal escolheu. E eu prometi que eu ia fazer essa peça e que quando ela estivesse pronta eu ia sortear ela no perfil de presente, né, para os seguidores. Ainda está em etapa de elaboração, mas, por exemplo, eu já fiz os acabamentos das pernas, né? Então, como eu tirei ela do molde, ela fica com aquela linha, ela fica com várias marcas. Eu já tirei todas as marcas. É uma bonequinha que vai estar de roupa, né? Então, essa parte daqui de cima, por enquanto, não me preocupa muito, porque eu ainda vou vestir.
mas ela já está estruturada. E as bonequinhas que têm a canelinha muito fina, é difícil passar o arame. Então, muitas vezes, o que acontece? Você vai passar o arame, ele fica muito próximo, ou ele abre um buraquinho aqui, e aí com o enxerto você conserta tudo. Sim. Né? Você dá o acabamento, você finaliza, depois você vem com água, alisa, passa um pincelzinho, e com o enxerto você deixa o acabamento bem certinho. Essa daqui é a Paimon, que eu tô fazendo, que o pessoal escolheu lá na votação. Ela ainda tá em estágio bem inicial de... Você fez o rascunho dos olhos? Oi? Você fez o rascunho dos olhos? Eu só desenhei os olhos com lápis para depois fazer a parte da pintura. Eu sempre faço um rascunho, desenho primeiro, para ver se eles estão centralizados, se eles estão do tamanho certo, e depois eu venho pintando. Depois eu faço a parte de pintura e tal, do olhinho. A parte dos olhos, geralmente eu faço direto. Eu pego um pouquinho de massa e já coloco na cabeça e já vou fazendo, modelando no formato que eu quero. Antes eu fazia com tinta, mas não ficava um acabamento muito... Nesse tipo de cabeça, eu nem faço enxerto branco, não. Eu desenho os olhos direto na pele, na cabeça. Eu deixo essa parte aqui dos olhos mais retinha. E aí eu desenho o olho aqui e pinto ele em cima da cabeça mesmo. Legal. Pinto ele em cima da cabeça. E aí deixa eu ver se eu tenho algum pintado aqui que seja grande assim. Acho que eu tenho, peraí. Peraí que eu vou lá pegar. Tá Deixa bom. eu me ajeitar aqui pra vocês não me verem toda desarrumada. Que a pintura de olhos, por exemplo, dessas miniaturazinhas assim dentro do potinho, eu faço tudo com caneta gel. Sim, a caneta gel é ótima. Caneta gel, para fazer olho muito grande assim, não fica muito legal. Essa cabeça aqui... essa cabeça aqui é do mesmo tamanho dessa aqui. Então os olhos são mais ou menos proporcionais. Esse é pintadinho também. Deixa eu ver se dá pra... Dá pra ver? Tá muito desfocado. Aí tá vendo? Aí aqui depois de pintado, mas eu desenhei antes, né? De botar o olhinho. E aí essa daqui já é um outro modelo de cabeça, já é um olho menor. Esse aqui também foi desenhado. Esse modelo aí que eu gosto. Você fez vários com esse modelo aí. Eu chamo de pin-up, porque ela tem esse narizinho fininho, essas pernas grossinhas. Eu chamo ela de pin-up. Deixa eu deixar ela aqui. E tem os olhos pequenininhos, né? Por exemplo, essas personagens aqui, por exemplo, essa daqui tem a cabeça bem pequena. Aí o olho dela é bem pequenininho. Também pintado. Para esse olho aqui eu usei só tinta acrílica. Não sei se dá pra ver. Fica meio embaçado, mas dá pra ver. Fica meio embaçado mesmo. Se eu chego muito perto, ele desfoca. E quando a gente clica, ele não foca. Esse é muito pequenininho, porque a cabeça dela é bem menor do que essa daqui. Fazer os olhos bem definidinhos, que é uma das dificuldades nas minhas peças que eu tinha quando era menor, que eu fazia tudo na caneta gel, né? Então aí depois que eu comecei a ver outros trabalhos, ver trabalho com muito tinta... pequeno, o olho acaba tendo que ser minimalista, né? Você tem que fazer um olho mais sólido, não tem como você elaborar muito ali dentro, né? Não tem nem espaço. Mas o efeito fica lindo também. Eu tenho várias cabeças aqui prontas de peças que eu nunca termino. Enfim, o tempo. Precisamos de mais tempo. Exatamente. Eu tenho uma caixinha aqui, ó, com vários também para terminar, que ainda não terminei. Eu tô vendo o Harry até hoje. Da Hermione ali, tá sem cabelo. Hermione? Tá sem cabelo. Tem um monte de... Não, eu também tenho. Eu tenho aqui no meu armário um grupo de pecinhas que estão para terminar, inclusive uns pijaminhas. Eu comecei a fazer um pijaminha numa live, nunca terminei, gente. E ele tá bem perto de terminar, na verdade falta só botar cabelo.
E eu não botei o cabelo nele até hoje. Ah, isso daí ficou muito legal. Tô pra terminar ele aqui, ó. Ele já tá vendo? Ele já tá todo pintadinho. Falta só Você fazer um pintou cabelinho aqui pra ele. O quadriculado você pintou? Foi pintado. Pintei com tinta acrílica. Como Eu fiz bom. ele verde, né? Eu fiz o pijaminha todo verde. Uhum. E aqui na barriguinha eu botei uma massinha preta. Esse olho é pintado também. Não sei se dá pra ver. Fica ruim. É um olho pintadinho também. Cara, perfeito. E aí agora falta só botar uns cabelinhos aqui nele e o pijaminha tá pronto. É isso aí. Ficou lindo. Eu gosto dos personagens de Demon Slayer também. Qualquer hora dessa eu vou fazer um. É porque eu nunca tive o que eu já fiz foi só isso aqui mesmo. Eu nunca fiz nenhum personagem de Demon Slayer, mas eu gosto. O Tanjiro é o meu preferido. Eu gosto dele. Eu fiz ele também. Primeira vez que eu fiz. Deixa eu ver se dá pra ver. Deixa eu virar a câmera. Eu fiz ele aqui. Ah, muito lindo ele, adoro. Ele é muito fofo. Eu gosto muito do personagem. É o meu do Kimetsu, né? Do anime é o meu preferido. Minha filha gosta da Nezuko. Minha filha assiste Demon Slayer, gente. 4 anos e ela gosta de Demon Slayer. Mas é legal. É bom que ela já vai se enturmando com as suas peças. Ela gosta. Ela gosta da Nezuko. Ela gosta de assistir Demon Slayer, ela tá viciada em Dragon Ball. Ela tá assistindo tudo. Eu falei, gente, todo dia de noite mãe, posso ver Goku? Eu falei, pode, né? Ela tá curtindo muito Dragon Ball. Legal. E ela gosta de One Piece também. One Piece é muito bom. Ela gosta de One Piece. Eu já não gosto tanto de One Piece. One Piece eu gosto do mangá. Do anime eu não gosto muito, que eu acho meio paradão. O negócio não é nem isso. Nossa, mais paradão do que Dragon Ball, que tem 1000 episódios e 1500 é filler. Não, o One Piece, na verdade, é porque a temática não é muito apelativa pra mim, não é muito interessante. É de pirata, né, gente? Eu não gosto muito de pirata, assim. Filme de pirata. Eu não sou uma grande fã de pirata, de histórias de pirata e tal. Então, eu nunca me interessei muito por One Piece. Mas eu assisto. Quando ela bota lá, eu assisto. Não é minha praia, mas eu assisto. E desculpa. Eu sei que o One Piece tem muitos fãs e que talvez as pessoas vão me odiar agora, mas eu acho os bonecos muito feios. São bem diferentes. Eu acho eles muito exóticos. Exóticos demais para mim. Tem um bicho muito feio. Quando eu comecei a ler, na verdade, que eu não gostei muito do anime, né? De assistir. Aí eu comecei a ler. Aí que eu comecei a me interessar mais. Mas no começo também eu não gostava muito dos personagens, não. Que achava meio exagerado, meio... Não é? Muito... Eu acho eles muito caricatos. Depois eu comecei a acostumar mais com os personagens. Mas a maioria eu não faria... para minha coleção, faria eles adaptados aos meus personagens. No seu jeitinho, minha relação é assim com Dragon Ball. Eu nunca assisti o anime Dragon Ball. Eu assisti, assim, episódios esporádicos, mas eu li todo o mangá. E, assim, eu sou muito fã do mangá. Eu gosto muito do Dragon Ball. Adoro. Foi o primeiro mangá que eu li. E eu adoro. Mas eu nunca tive vontade de assistir o anime porque... Ai, preguiça, é muito episódio. É igual Naruto. Finalmente, Naruto também é só li. Não assisti o final. Depois de milhares de anos dizendo que eu jamais assistiria Naruto, porque era episódio demais, eu comecei a assistir. É legal, o Naruto é muito legal. Eu tô gostando bastante. Mas assim, quando eu penso um tanto de episódio que ainda tem pra assistir, me dá um pouco de desânimo. Né? Esses que são mais apelativos aqui, que tem que ficar enrolando para o anime não alcançar o mangá, aí eu prefiro assistir o mangá, que eles enrolam muito. Verdade, é uma boa opção mesmo. Desenrola mais rápido. Mas é isso, Gabriela. Obrigado por essa conversa que a gente teve. Se você tiver alguma coisa que você queira falar ainda, para a gente poder começar a encerrar a nossa live.
Não, é isso mesmo. Foi fantástico, foi muito bom passar esse tempo aqui contigo. Mais uma vez, muito, muito obrigada pelo convite, eu adorei. Conheci gente nova, meus amigos vieram aqui me ver, né? Quem tem amigo tem tudo, tá todo mundo aí. Com certeza. E só agradecer mesmo, dizer que seu trabalho é fantástico. Eu sou realmente impressionada com as suas miniaturas e são muito bonitas. Obrigado. Eu conheci o teu trabalho, inclusive, pelo Instagram. Eu nem me lembro exatamente como, mas eu vi, eu falei, gente, isso é muito pequeno. Aí depois eu vi uma foto tua com as tuas peças todas, assim, eu achei aquilo lindo. E foi assim que eu conheci o teu trabalho. Obrigado. E fiquei encantada, muito lindo. Parabéns e mais uma vez obrigada pelo convite. A gente está sempre aqui. Obrigado por ter aceitado, por ter conversado um pouquinho, ter contado um pouquinho da sua história. É sempre bom a gente aprender e ver como é que as outras pessoas começaram, como é que elas aprenderam. É sempre um aprendizado e eu sempre estou nessa busca, né, de aprender um pouquinho mais com as pessoas. Eu sempre vejo você colocando várias dicas lá no grupo da Vivi. Aí eu falei, não, tem que conversar com ela, que ela sempre tá colocando dica lá, incentivando o pessoal e falando. Eu falei, obrigado por ter aceitado. Nem imaginei que você ia aceitar. Imagina, adoro. Assim, eu gosto, quando posso, quando tenho alguma experiência, eu dou as dicas. E eu gosto muito dos grupos, eu não participo de muitos grupos, participo só de alguns, mas eu gosto desses grupos de biscuit em que o pessoal troca, né? Em que o pessoal mostra o que está fazendo, em que o pessoal dá a dica, alguém tem uma dúvida, fala, poxa, às vezes é uma dúvida básica, e ainda assim, às vezes a gente tem dúvidas básicas, mesmo já tendo mais tempo no biscuit. Às vezes o pessoal tem umas sacadas assim, muito boas para resolver um problema. Como é que tira mancha de cola? Qual é a melhor cola para fazer isso? Que tinta você usa para fazer tal coisa? E às vezes a pessoa tem uma experiência lá que tu não teve e é um negócio que é um pulo do gato maravilhoso. Então eu gosto dos grupos para trocar essas dicas. Assim, eu acho que a gente aprende mais rápido se a gente coopera, se a gente compartilha, né? Então, eu curto. Eu gosto de estar lá nos grupos e participo sempre que eu tenho. De vez em quando eu dou uma sumida, é porque tá tudo muito puxado, ou tá tudo muito pegado, mas sempre que eu posso, eu passo pelos grupos para compartilhar e para ver o que o pessoal tá falando por lá também, e aprender e pegar dicas novas. É muito bom. E eu gosto muito de conhecer trabalhos novos também. Eu acho muito legal quando alguém traz para mim, olha, quando alguém compartilha comigo, eu tenho vários colegas que falam, olha o trabalho dessa pessoa, que coisa mais legal. Eu já conheci artistas maravilhosos por indicação, assim, de falar assim, Gabi, você que gosta disso, olha isso aqui que essa pessoa fez. É bacana, eu gosto muito. Então, tô sempre à disposição para conversar, se eu souber tirar alguma dúvida, ajudar em alguma coisa. Você já tirou várias dúvidas lá no grupo. E de vez em quando eu pergunto também. De vez em quando eu vou perturbar os outros lá. Como é que você fez isso aqui? Me ajuda. Mas é isso, então. Tá ótimo, foi um prazer. Então, muito obrigada. Uma boa noite aí e cuida bem da família aí. E assiste bastante anime pra gente poder se inspirar nas próximas peças aí. E Beleza. Qualquer indicação, só mandar mensagem lá de anime diferente que você achar por aí. Joia. Não assisti anime, mas assisti o Round 6. Terminei hoje de assistir. Terminei hoje. Achei bom. É uma série boa. Acho que o pessoal tá superestimando demais ela, mas ela é uma série boa, bem feita. Mas tá na modinha do momento. E tá na moda. Ganhou o coração do pessoal. O pessoal gostou. Violento pra caramba, mas o pessoal gostou. Mas é isso, então. Boa noite. Obrigado pela participação de todo mundo aí. Muito obrigada a todo mundo que apareceu aqui. Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau.